Eu já te sigo há algum tempo e queria saber mais alguma coisa sobre ti, sobre o que é que fazes, o que é que... algumas coisas estão por trás também da tua técnica, alguns pormenores. E acho que se calhar começo aqui com uma questão que é um bocadinho sobre o teu background, sobre como é que tu começaste com a tatu, com ano pouco, mas pronto, de uma forma mais genérica, como é que tu começaste? Sim, eu que agradeço até essa oportunidade, que eu gosto muito de handpoke e acho que qualquer oportunidade que a gente tem sobre falar do handpoke é muito legal, porque apesar de ser muito antiga, não é muito conhecida, né? Ela não tem muito espaço e as pessoas não conhecem tanto. Sim. Então, assim, eu trabalho com handpoke há 2 anos. Ok. Eu sempre fui muito ligado a artes, eu adoro artesanato, eu sou um cara que gosta muito de fazer bordado, parece Ok. aquela coisa de vó, mas eu gosto de bordar, então trabalho manual eu gosto bastante, sabe, Ok. artesanato em geral. Mas eu comecei minha carreira praticamente profissional foi trabalhando com vídeo. Eu sempre fui Ok. cinegrafista e editor de vídeo. Isso Ah, boa, durante boa. mais de 15 anos da minha vida, assim. Eu tô com 35 hoje, então praticamente eu só fiz isso. E a tatuagem entrou na minha vida de um jeito muito doido, assim, porque foram através de amigos. Amigos Ok. tatuadores, fazendo aqui, fazendo ali. E eu, por gostar de fazer trabalhos manuais, sempre fui curioso em aprender, mas não para levar a Uhum. sério. Eu gostava de aprender, fiz algumas em mim. A primeira tatuagem que eu me fiz foi no pé, Ok. Ei. então todo mundo foi no pé, todo mundo falou, vai doer muito, mas eu acabei fazendo a minha primeira no pé por gostar da arte, não pela Ok. estética, por estar perfeita ou bonita, mas é algo único, algo que eu fiz, então tem um valor sentimental para mim muito grande, sabe? Ok, boa. Por acaso, olha, estavas agora a falar sobre o teu background e, em certa medida, acaba por ser um bocadinho próximo àquilo que aconteceu comigo, porque a minha formação também é em cinema e yeah, eu tenho 33 anos e, pronto, basicamente tenho de trabalhar também dentro dessa área profissionalmente desde então. E também foi um bocadinho por ter começado a filmar tatuadores e que comecei a descobrir um bocadinho este bichinho. Mas bacana, muito fixe. O bichinho mesmo que acaba literalmente picando a gente, né? Yeah. Exatamente. Mas muito fixe. Mas diz-me, tu pensaste imediatamente em handpoke ou por algum motivo, tipo, já experimentaste fazer com máquina ou estava completamente fora de questão? Com máquina, então. Essa primeira tatuagem que eu fiz no pé foi com máquina. Eu mesmo Ah, não ok. conhecia o handpoke, eu não conhecia, não tive esse conhecimento, mas eu tenho muitos amigos tatuadores. Eu tenho uns 10 amigos tatuadores. Eu tenho Ok. muitas e todas que eu tenho são de amigos meus. Então, a tatuagem para mim tem um valor sentimental muito grande. É muito mais do que comprar uma arte de alguém. Eu tenho arte de pessoas que são próximas a mim. Ok. E o handpoke na pandemia, eu um dia Pois. quis tentar. Eu estava trancado dentro de casa, eu vendo vídeos que eu adoro, essa coisa como eu falei sobre trabalho manual. Apareceu um vídeo antigo sobre uma senhora que faz no tatal, né? Ela ainda faz naquele Ok. método Um Tebori. antigo. É quase um tebori. O Ok. tebori é japonês, ela é E sim. o martelete mesmo. Ah, ok, ok, ok. E aí eu falei, vou tentar. E meu irmão na época estava começando a tatuar, eu falei, me dá uma agulha e tinta. Ele falou, por quê? Vai doer muito. Sem nem ter o conhecimento, falou, vai doer muito, para que fazer isso? E aí eu fiz em casa, eu fiz um coração, um pequeno coração na perna, e eu achei muito legal.
eu ter um coração que eu Exatamente. tinha feito e foi uma experiência muito legal. A máquina, eu já fiz algumas coisas, nunca profissionalmente, mas eu senti uma certa distância, uma coisa mais fria, Uhum. digamos assim. O handpoke, eu acho que por ter essa coisa mais artesanal, mais a sua mão mesmo ali, e ter a paciência, que é uma coisa que tem que ter para fazer o handpoke, Sim. é o que todo mundo sempre fala, você é maluco, eu não teria paciência para fazer isso. E eu acho que foi muito essa paixão mesmo, de ter feito algo com as próprias mãos. Isso que me encantou no handpoke, sabe? E aí eu não parei. Aí eu fui fazendo em amigos e fui levando mais sério, fui vendo que era aquilo que eu gostava muito e poderia se tornar meu ganha-pão. Isso é muito fixe que estás a dizer em relação a essa ligação com a mão, de algo ser com a mão. Porque eu quando comecei a tatuar, comecei com máquina e tive uma pequena formação, cerca de 5 dias com máquina, mas eu já conhecia o handpoke antes de começar a tatuar. Sempre foi uma coisa que me puxou um bocadinho o interesse. Já tinha tido um ou dois livros, inclusive da Sarah Lu, e, e sempre foi algo que achei interessante exatamente por essa ligação já quase ancestral, não é? Tipo, uma coisa já é muito antiga, já é uma coisa que já vem há milhares de anos. E, e sempre tive, não sei se era aquela curiosidade, mas quando comecei a tatuar, comecei com máquina, fiz entretanto algumas tatuagens em mim próprio, claro, né, com máquina, e depois decidi experimentar fazer em handpoke. E curiosamente fiquei com muito medo no início de experimentar. Já tinha feito para aí que umas 2 ou 3 tatuagens em mim próprio com máquina, mas só de pensar não sei, é algo estranho, de pegar numa agulha e tatuar e picar, não é? Fiquei com um bocado de receio, sinceramente. Mas eu posso dizer, eu fiz um pequenino triângulo de Penrose, aquela cena da ilusão de óptica do Escher, creio eu que é do Escher. E fiquei mega fascinado com a cena. Tipo, e compreendo isso que tu estás a dizer, porque senti também um bocadinho isso. Senti essa ligação numa cena muito próxima, com a cena feita à mão. É estranho de explicar, mas é muito fixe. Eu acho que isso é o mais complicado, é tentar explicar uma sensação que só realmente quem faz consegue ter. Né? É isso que eu tento passar para os clientes também. Eu acho que quando as pessoas vêm aqui e me procuram para fazer, eu sempre falo para eles que a tatuagem é muito mais do que um desenho na pele. Ela é toda uma experiência. É um dia que você vai lembrar. Então, ele tem que ser o mais agradável possível. Ele tem que ter uma experiência boa, sabe? Porque não é só o desenho. Você sempre lembra Claro. do dia que você fez o desenho, talvez um porquê que você fez. Então, por eu ter, como eu disse, essas tatuagens de amigos próximos, eu levo muito mais um sentimento do que falar, esse desenho está perfeito, ou esse desenho está feio. Para mim não importa. Para mim importa que foi um amigo meu que me deu aquilo. Então eu Ok. levo com muito mais carinho, sabe? É uma coisa muito mais sentimental do que simplesmente ter uma obra bonita. E qual é que é, agora fazendo um bocadinho essa ponte, qual é que é, em alguma medida, os cristais têm alguma ligação com essa parte mais esotérica, por assim dizer? Essa parte mais esotérica, assim, é algo que eu já gostava. Não é Ok. algo como uma religião, mas Sim, sim. acaba sendo uma crença, assim, porque eu acredito na energia. Eu acho que o mundo todo, para mim, envolve tudo é energia. Então, os cristais que eu utilizo é algo que já está no mundo muito antes da gente estar aqui. Então, tem questões de índios já utilizarem isso como terapia. Alguns terapeutas ainda utilizam hoje em dia a cristoterapia como uma forma alternativa. Não é uma medicina, não é algo Sim, sim. que traz uma cura,
mas ela tem seus benefícios, e isso eu acho que vai muito acaba sendo um pouquinho de fé no que você acredita. Ok. Compreendo. Eu acho que tem estudos por trás de cada um com as suas propriedades, né? Como o cristal é formado. E eu quis juntar isso com a minha arte. Eu já gostava e falei, eu posso talvez juntar coisas que eu gosto e passar para as pessoas algo que eu também acredito. Eu acho que se torna um pouco mais verdadeiro, um pouco mais eu ali, sabe? Então, a ideia de fazer com cristais é que, como eu disse, seja além de um desenho. Você tem uma experiência toda no seu dia, que aquilo te traga coisas boas, que você carregue na sua tatuagem coisas boas. Tem a troca de energia naturalmente nossa com o cliente. Eu acho que isso que é legal do Handpoke. Ele aproxima muito as pessoas. O fato de você ter mais paciência para fazer, você acaba conversando, conhecendo mais. Eu acho que cada cliente que acaba passando quase que sai um amigo seu. Às vezes você não conhece, mas a troca é tão grande que cria um vínculo naquele dia. E isso é muito legal. Então, essa coisa dos cristais foi entregar para as pessoas algo que eu já gosto para mim. Então, se eu quero um bem para mim, eu falei, eu posso doar ele para alguém. Assim, pronto, eu não percebendo nem estando muito dentro do tema, por acaso tenho alguma curiosidade e queria-te perguntar, pronto, dos vários cristais que existem, certamente, e das muitas variações, existe algum, por exemplo, há algum cristal que tu uses, tendo em consideração que tu vais fazer X ou Y tatuagem, ou é adequado a algum tipo de pessoa? Ou como é que tu escolhes, no fundo, o cristal a usar? Sim, é legal. A ideia do cristal é que as pessoas escolham ele. Eu normalmente tento não falar, ó, esse é para saúde, esse é para proteção. Eu normalmente não falo. Eu apenas mostro e deixo que a pessoa se conecte com o que ela sente naquele momento. Então, fica livre das pessoas. Depois, obviamente, eu explico. Falo, ó, você escolheu um que é para um momento de transição, para um momento que as pessoas estão, de repente, mudando de fase. E é engraçado que quase sempre as pessoas se identificam com o que elas escolhem pelo sentimento, sabe? E não por ela saber o que aquilo talvez traria para ela, mas sim pelo que ela sentiu na hora de escolher. Então, por isso que cada vez mais eu acredito nisso, porque tem essa troca da pessoa saber o que ela precisa. E ela acaba escolhendo exatamente algo que traria um benefício para ela no momento. Estavas-me a dizer, então, em termos de agulhas, que por norma costumavas usar mais a 3RL e a 5RL? E para preencher, que é o que está dizendo, eu costumo usar RS, que eu não sei, que aqui a gente chama de bucha. Tem a fala popular de chamar de bucha, para algumas áreas. Isso vai muito de textura para cada tipo de desenho que você quer. Eu acho que ela dá para você fazer diferente, como se fosse um carimbo, digamos assim. Então, a buchinha você vê que tem os pontinhos ali, ela ajuda a preencher muito mais rápido, mas também, de repente, você quer uma textura diferente. Você não quer só o seu pontilhado, o seu sombreado. Então, para algumas coisas eu também uso nesse sentido. Eu não gosto de trabalhar muito com Magnum, que é mais usada no Tebori, como você citou. Já testei, mas eu particularmente não me dei muito bem. Que eu acho que o handpoke eu acho que tem um pouco disso de não ter uma regra, né? Sim, sim. Eu acho que cada um tem muito se acostumar com a agulha. Hoje mesmo eu comprei agulha de 4RL, que eu ainda não usei um intermediário. Então eu falei, eu vou testar para ver como fica o traçado, se ele não fica nem muito fino e nem talvez tão grosso quanto uma 5. E hoje mesmo eu comprei 4 agulhas de 4RL para testar. E diz-me uma coisa, por exemplo, agora estamos na parte mais técnica, em relação a tintas, por norma, o que é que tu costumas usar? Tinta é até engraçado, porque no Brasil é muito limitado a importação de tintas. A gente tem a Anvisa aqui, e ela é o órgão que regulariza o que pode ou não pode ser
ser vendido no Brasil, apesar de muita gente de fora trazer tintas como o Dynamic, que é uma tinta muito popular conhecida, mas para cá a Dynamic ela só vem como uma tinta importada. Ok. Ela não é uma tinta legalizada aqui. Você não acha tão fácil. Eles têm que trazer uma importação. Então eu uso aqui eu uso da Easy Glow, que é uma tinta nacional. É a que eu gosto e também foi isso. Foi testando marcas e tintas para ver o que gosta. Ainda quero testar da Dynamic, que é o que todo mundo fala a nível global, né? Sim, sim. É mais popular. Uma curiosidade minha, você já fez alguma colorida? Sim, sim. Sim. E achou que tem diferença de aplicação para fazer algo o handpoke colorido? Porque muitas pessoas acham que o handpoke é só preto. Pois, já fiz, aliás, a minha última tatuagem que eu fiz em mim próprio, até no fundo, foi a cores. Foi tipo a nuvem de cogumelo de uma explosão nuclear. Ah, legal, legal. É que uma coisa que eu vejo muito no handpoke é que a tatuagem ela muda muito quando vai cicatrizar. Na hora ela é de um jeito, e aí algumas pessoas falam, vai ficar assim, você dá 1 ou 2 semanas, aquela cor já tem mais cor, o preto escurece muito mais. Quando você faz uma sombra, ela consegue juntar muito mais os pontos e ficar uma coisa mais homogênea, né? Uma coisa mais leve, assim. Então, eu acho que isso isso, é ir testando para ir aprendendo, porque não tem uma fórmula pronta, né? E o Sim, handpoke, claro. o handpoke não tem também tanta informação quanto um curso, quanto vídeos no YouTube. São coisas Sim. muito cada um fazendo do seu jeito. Não há uma aula de handpoke. E é um bocadinho aquilo que eu queria, e era aquilo um bocadinho que eu queria com isto trazer, que era tentar falar com alguns profissionais da área e que trabalhem diretamente com handpoke para poder dar também um feedback de uma forma mais genuína e mais direta para quem está a começar, eventualmente. Porque daí também ter-te perguntado aquelas questões mais técnicas em relação às agulhas, em relação à tinta, etc., para as pessoas verem tipo, que tipo de materiais é que são usados, que tipo de técnicas é que podem ser usadas, e dar um bocadinho essa informação a outras pessoas, no fundo. Era este também o meu objetivo com este projeto. Vá. Então eu sempre dou essa dica para as pessoas, eu falo, treina na casca da laranja antes de se espetar, que é engraçado que muita gente tem um medo que acha que vai espetar a agulha muito na pele, e eu falo, não é assim, você consegue perceber a pele, você consegue sentir que você está furando, realmente é só fazendo para ter experiência, porque com a máquina você não tem essa sensibilidade. Com a máquina Sim. você passa, ela rasga, ela abre a E pele vai. e vai. Então você não tem o toque de sentir realmente cada ponto. E para mim a laranja é algo muito legal de treinar porque eu sinto que você sente a agulha entrando na casca. Então às vezes uma boa dica, pelo menos vai começar, seria treinar em fruta antes de talvez fazer na própria pele, como a gente já fez e todo mundo vai fazer, que a gente sabe que é muito legal você ter algo que você fez em você. Isso eu acho muito legal também. Juan, era um bocadinho isto que eu também queria falar contigo. Pronto, queria te conhecer também um bocadinho, aproveitar também a dica para poder conhecer-te. E pronto, e começar aqui este projeto, no fundo. Eu que agradeço, como eu falei no começo, acho que falar sobre a gente que é muito legal. Essa troca com outras pessoas é mais ainda. Eu tenho muita vontade, acho que até te falei isso numa mensagem, sobre ir para outros países com a minha arte e conseguir um dia deixar essa marca no mundo, porque eu acho que isso é muito legal da nossa arte, que é realmente, Sim. enquanto aquela tatuagem existir, a gente existe de alguma maneira.
A gente está vivo naquela pessoa, sabe? Ela vai olhar e vai lembrar de você. Você estando aqui ou não, você fica. Então, Sim, isso é muito fixe. eu acho que a nossa profissão, a gente tem uma coisa muito especial em poder deixar coisas nesse mundo, sabe? Por mais pequenas que sejam, naquele dia você está fazendo bem para alguém, você está marcando uma lembrança boa para alguém, seja uma homenagem ou não. Então eu acho que isso é muito especial para nós, sabe? E de verdade, todas as vezes que quiser falar, esse telefone que você já tem, você pode me mandar mensagem. Se um dia falar tá vindo para o Brasil, me avisa, venha para cá com o maior prazer, Claro, de sem dúvida. verdade. Eu sempre quero abrir as portas e poder cada vez mais fazer com que as pessoas conheçam a arte que a gente faz, sabe? Como eu falei, é muito antiga, mas ainda muito obscura, muito fechado. Então, que esse seu trabalho Sim. possa realmente abrir muitas portas para outras pessoas e quebrar um pouco essa barreira de um certo preconceito de medo, de dor, e que a gente sabe que é totalmente ao contrário, ele dói muito menos, é muito mais tranquilo. Então acho muito importante o que você está fazendo de verdade. Obrigadíssimo pelas palavras, muito obrigado pelo teu tempo. Fica bem, Eu agradeço. olha, fica bem e um grande abraço. Muito obrigado mesmo. Você também.